Go. É mais uma bela noite. Não, é bom dia, boa tarde, boa noite. Planeta, galáxia, vamos fazer o protocolo. Esse é o Sessões, esse é o podcast dos Sessões. E hoje a gente está aqui para falar de um filme recente, né? Nos últimos anos aí se falou um pouquinho dele. Será que se falou o suficiente? Não sei, vamos saber. E o filme é Um Belo Dia na Vizinhança, com o nosso já tão conhecido, né? Tom Hanks e o Matthew Rhys, que faz o personagem principal. Pasmem, o Tom Hanks é o coadjuvante, mas às vezes parece que o filme fala sobre ele. A gente vai falar um pouco sobre isso. Para falar de cara, assim, é um filme que você dificilmente não vai gostar se você tiver com o coração aberto para perceber o que está ali. Porque a gente comentou já o lado bom da vida, esse talvez seja um dos filmes que trazem uma mensagem positiva. E eu acho que um filme até sobre o personagem que é o Mister Rogers, ou com o personagem que é o Mister Rogers, que é o personagem do Tom Hanks, acho que sairia muito fora da curva se trouxesse uma mensagem que não fosse realmente de alguma esperança, né? O Mister Rogers acaba sendo sempre uma luz no fim de qualquer túnel. E então, Vitor tem sinopse, é isso? Hoje o Vitor está fazendo as vezes do Fernando com a sinopse. Já que o Fê não tá, eu vou fazer as vezes dele. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Boa noite, Vitor. Vou ler a sinopse, então. Leia Vamos lá. Tom Hanks interpreta o Sr. Rogers em Um Lindo Dia na Vizinhança. Uma história de bondade que triunfa sobre o cinismo, baseada na história real da amizade de Fred Rogers com o jornalista Tom Junod. Um desanimado escritor de revista tem a tarefa de fazer um perfil sobre Fred Rogers, que é o Sr. Rogers, Mr. Rogers. No processo, ele supera seu ceticismo, aprendendo sobre bondade, amor e perdão com o vizinho mais amado dos Estados Unidos. Essa é a sinopse, Lê. Pela sinopse, você assistiria o filme? Sei, acho que talvez não, a gente aqui não tem o conhecimento de quem é o Sr. Rogers, né, o Mr. Rogers. Essa persona não chegou no Brasil, né? A gente não teve acesso ao Sr. Rogers como consumo infantil mesmo, né? Eu acho que a gente teve outras referências, né, estrangeiras, mas essa não foi uma. Então, talvez a princípio, pelo Tom Hanks, talvez eu veria o filme. Só que a história em si é provocativa ali, né? Uma história de bondade. Sei, a gente está acostumado a ver tanto cinema de barbaridade, de guerra, de problema, de dureza. E não que aqui não tenha, né? A sinopse não diz muito sobre, né? Fala mais uma história de amizade, que é exatamente sobre o que o filme se trata. Mas o Sr. Rogers, que é essa persona icônica nos Estados Unidos, ele é mesmo um coadjuvante no filme. E ele conduz muito bem essa história do Lloyd, né, com o Jerry, né, pai e filho, que tem uma treta histórica, né, e a gente consegue ver até o Mr. Rogers como um intermediário entre os dois, né? Ele acaba fazendo uma grande mudança na vida do personagem principal, né, que é o
o Tom, né? O Tom é da história real, no caso. Lloyd. É É, fácil lembrar. Sempre que eu via Lloyd, eu lembrava do Deb, mas não tem nada a ver, é outro Lloyd. Lloyd né, que Fo- a história real é do Tom, né? Então, mas a história é do Lloyd, isso aí. Então, esse Lloyd que tem esse problema com o pai desde a infância, e o filme se aprofunda nessa relação problemática entre pai e filho. A mãe acabou falecendo quando ele ainda é mais novo, né? E ele acabou nunca mais perdoando o pai. E o filme fala muito sobre perdão. Acho que é um dos temas principais do filme, a amizade e o perdão. E é muito emocionante, para falar bem a verdade, para quem ainda não viu, e pelo menos para mim, né? Foi um filme bem emocionante e muito curioso de querer conhecer mais o Sr. Rogers, né? Até a gente estava falando um pouco antes, tem um documentário sobre o Mister Rogers, que esteve na Netflix, não está mais, eu não sei exatamente, eu não achei nenhum streaming, não achei nenhum local assim para a gente conseguir indicar para vocês verem, mas vale muito a pena, para quem gostou do filme, vai ver esse filme que está disponível no Amazon Prime. Se ficar curioso de, por quem é esse Mister Rogers? Quero ver mais sobre isso. O documentário é super rico sobre a história dele, conta muito bem quem é essa persona. A gente vai depois entrar, acho que em alguns meandros disso. Mas, para início, é um filme emocionante. É emocionante, não só por motivos pessoais, eu acho que para todo mundo é filho de alguém, todo mundo, muita gente é pai de alguém, então é uma relação humana. A gente vai ver ali uma relação muito humana e de uma figura muito terna, né? O Mister Rogers é uma persona quase messiânica, talvez, né? Eu acho que tem um pouco disso. Ele tem uma bondade no falar, na voz, no tom, na pausa, na calma. E a gente está precisando desacelerar um pouco. Eu acho que o Mister Rogers ele passa uma mensagem de presença, né? De momento. É agora. Nossa vida é agora. A gente tem todo o nosso passado, a gente pode projetar o nosso futuro, mas a gente não consegue viver nada além do agora. Acho que essa é a melhor mensagem do Mister Rogers. E eu estou muito feliz de estar aqui agora com você, meu amigo, com quem estiver ouvindo aqui também. Fala um pouquinho você, meu amigo. o Mister Rogers, ele, durante décadas, né? Eu acho que foram 4 décadas que ele fez esse programa nos Estados Unidos, e era um programa destinado a crianças. E eu acho que o filme, ultimamente, filmes muito recentes, eles me ganham para ver nas primeiras cenas, sabe? Com alguma coisa que me chama atenção, com alguma algo que realmente parece que a tela se expande assim para mim. E, e eu acho que o jogo do faz de conta ali me deixa muito interessado. Porque você vai ver o começo do filme e você vai entender do que eu estou falando, né? De que a cidade pode ser a cidade, mas ela pode ser uma maquete, sabe? Uma construção de uma criança, né? E como as crianças enxergam o mundo e talvez como a gente pode aprender esse perdão que o Vitor falou no filme com essa ótica sobre as coisas. Porque, né, quem começa a falar as coisas para ele são os fantoches, né? E os fantoches têm muitas verdades assim na boca. E isso é muito das artes, é uma coisa que a gente bate aqui na tecla às vezes também das animações, sabe? Que as animações podem tocar num lugar da gente que a gente não reconheceria se fosse, sei lá, uma pessoa muito parecida com você falando, sabe? Parece que você tem que olhar para o lado e não para o espelho, assim. Então,
algumas pessoas vão achar as cenas dos fantoches até um pouco ridículas, né? Mas o que não torna ridículo, eu acho que é justamente a conexão dos personagens e a atuação. Porque o Tom Hanks é muito bom, mas o Matthew é muito bom também. E a direção, ela optou por umas coisas que eu acho um pouco difíceis, sabe? Para um ator. Porque a atuação ela é um pouco contida o tempo todo, né? Apesar do Mister Rogers ser um personagem de televisão bem alegórico, assim. Ele tem essa coisa da televisão, né? É um programa infantil. Depois a gente pode falar que não é um programa infantil bobo, né? É falar com criança como você fala com qualquer pessoa, tratar a criança como igual, né? E tentar captar essa alma da criança. Então eu acho que o filme aí ele fica muito fofo. E aí alguns clichês que às vezes as pessoas podem acusar que existem no filme, e talvez eles existam mesmo, eles vão se suavizando, porque parece que você, de repente, tinha que ouvir alguma vez na vida alguma frase daquelas que foi dita com aquelas palavras, naquela estrutura, sabe? Para você gravar na cabeça e conseguir memorizar uma imagem mesmo, sabe? Uma coisa para não esquecer. Talvez seja isso, um filme simples que traz coisas que você precisa não esquecer, vai. Para usar um termo qualquer, um termo brando e menos melodramático. Talvez o filme também possa ser acusado de melodramático. E por aí vai, Vitor. Eu vi o Vitor até anotando coisas aí. O que você anotou? Assim, é a segunda vez que eu vejo o filme, né? Eu vi o filme quando foi indicado ao Oscar, o próprio Tom Hanks foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. E na época eu já amei o filme. E que não é um filme que vai nos levando, né, para essa bondade. Mas pelo menos para mim não me parece caricato. Me parece necessário. É um pouco do que o Lê falou, são palavras que a gente ou está habituado a ouvir, ou a gente já ouviu milhões de vezes, mas de uma forma cirúrgica. Eu acho que o Mister Rogers tem essa certeza, ele só fala com certezas. Eu acho que tem um pouco disso. Por mais que ele seja um ser humano, e aparentemente ele é esse Deus, mas não é, em nenhum momento ele se passa por isso. E acho que mostra um pouco disso, né? Quando o Lloyd tem que fazer uma matéria sobre esse homem, que é queridinho da América, é um homem que tem audiência, ele está lá na TV aberta um tempão, e ele tem que fazer um artigo sobre pessoas inspiradoras. E esse Rogers é o que eles escolheram para ele fazer, o Mister Rogers. Então ele vai até Pittsburgh, que é onde ele grava, onde ele mora, o Mister Rogers. E uma das primeiras perguntas que ele faz é: o senhor se sente um herói? O senhor se sente, né, esse herói? Em nenhum momento ele veste essa carapuça. E em certo momento ele já inverte, né? Ele começa a fazer as perguntas pro Lloyd. Porque ele é esse ser que ele ouve. E eu acho que a gente está num momento da vida que a gente ouve muito pouco. A gente tem muitas verdades, a gente tem muitas certezas. E a gente quer impor elas aos outros, ou, entre aspas, a gente está cagando para a opinião dos outros. E a gente vai pelo nosso. E eu entendo que o Mister Rogers ele faz esse inverso. Ele permite o outro falar e ele absorve, e depois de absorver, ele fala algo. Então,
tem muitos silêncios no filme, tem silêncios até constrangedores, tem perguntas que são constrangedoras para a gente nessa vida corrida. Perguntas simples, pensamentos, como você tem ódio do quê? Você está com raiva do quê? E a gente às vezes nem sabe, a gente está com raiva de tudo. E a gente não consegue nem entender o porquê que a gente está com raiva. A gente só vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, quando a gente vê logo no começo, que ele vai explicar, né? Ele tem um joguinho, como se fosse um programa de criança, de ensinar como faz alguma coisa. Acho que o Rá-Tim-Bum tinha algo parecido. Como que faz uma revista? E daí o filme se utiliza disso, que certamente é usado dentro do programa do Mister Rogers. Como que faz uma revista? E daí ele linka a história do Lloyd, que o Lloyd trabalha numa revista, ele é jornalista e ele e mostra mesmo como se fosse uma cena do programa de televisão. Então tem um quê de nostálgico também, porque eu e o Lê, a gente tem idade para ver Rá-Tim-Bum. Quem é de uma geração mais nova talvez não tenha tido essa oportunidade, mas é como faz alguma coisa, e daí você expande aquele universo para, né, o que o Lei falou dos fantoches, tem muita maquete. Então, pode ser que muita gente ache mesmo que é manipulado ou que é caricato a figura do Mister Rogers. Para quem não conhece, como a gente também não conhece, né? Olha, temos uma presença ilustre agora, maravilhosa. Mas só para tentar encerrar essa fala, o que eu vejo é que não é caricato. Me parece mesmo que ele é essa pessoa, esse ouvinte, esse amigo mesmo. Ele me passa essa aura de amizade, de quem quer ouvir, de quem quer estar próximo, de quem está naquele momento, como eu falei anteriormente. É um olho no olho que a gente não está acostumado mais. E acho que o Mister Rogers tem esse olho no olho que é, para mim, matador. Assim. Até quando ele está falando para a própria câmera, como se fosse o programa de televisão, me bate muito, assim, sabe? Me bate, ele está falando comigo. E isso me emociona. Foi emocionante para mim. Fernandinho, meu amigo. E aí, meninos? Estão me ouvindo? Fernando em pessoa e com um áudio que tá assim. Filé, né? Agora tá. Se mexa pouco. Eu vou fazer o mínimo de esforço para me mexer. Cara, foi uma grata surpresa ver esse filme. Quem foi escolher essa porra? Foi você, Lê? Leandro, né? Coisa do Leandro. O filme tem um Vitor, mas telepatia. Mas essas telepatinhas de vocês são as coisas interessantes. Porque o filme cheira Leandro, parece coisa do Leandro, parece coisa que o Leandro assiste e tipo assim, eu jamais teria parado para assistir essa porra, assim. Porque logo nas primeiras cenas do Tom Hanks ali falando no programa, eu já teria saído e falar, que isso, mano, me poupe, saca? E o filme, é a cara do Leandro os filmes, porque é aquele filme, tipo de filme que vai te pegando aos poucos, né? Daqui a pouco você tem 40 minutos e você acha que bonitinho, ai, que coisa legal, que coisa... Eu tô acreditando nessa história, sabe? Eu não ouvi tudo que você falou, Vi, mas eu acho que eu concordo com o que você falou, porque me convenceu, sabe? Eu achei, tipo... no começo me pareceu meio... mano, esse cara é tipo... Sei lá, é um Henrique Cristo, é um Ligue Já, saca isso? É um pseudo autoajuda. Não sei, é um Dr. Ray, sei lá, saca? Que tem um programa televisivo tipo Márcia Goldschmidt. Tô caricaturando muito. Mas eu acabei, tipo, entrando na dele, assim. Eu vi que ele é uma pessoa bonita tal, uma pessoa legal. Eu gostei de ter visto
Achei um filme muito bom, assim, uma história muito bonita, e fazia tempo que a gente não assistia histórias bonitas, né, positivas, inspiradoras. A gente vinha de uma época muito tá vindo de uma época muito sombria no Obsessões aqui no podcast, que a gente só é tragédia, sangue, porra, meio ruim. E isso me deixou esperançoso, me deu uma boa vibe nessa quarta cansativa. Mas eu queria agradecer o Leandro, né? E, claro, o Obsessões sempre, porque foi um filme bonito. Fazia tempo que eu não vi um filme bonito. Eu até perdi o gosto de assistir filme bonito também, tá ligado? Mas esse daí me deu uma boa, tipo, a esperança, sabe? Várias mensagens bonitas, assim. A história do pai e do. É, não tinha visto aquele cara, aquele ator antes. Aquele ator que faz o filho, ele fez uma série muito boa que chama. Caralho, é uma The série sobre Americans. espionagem. The Americans, exato. E ele manda muito no The Americans porque ele é um russo infiltrado no território norte-americano, saca? E ele manda muito. Eu conheci ele ali, eu falei, pô, esse cara é legal tal. E agora eu vi que acho que ele fez esse filme antes, né? Que o filme é antigo, se eu não me engano, 98, tem uma hora lá que mostra em 98. Adorei a história de ele construir ter que construir essa reportagem sobre o Roger. Eu queria ter lido a reportagem, tipo, não sei se vocês tiveram isso, mas assim, eu falei, eu queria ler essa porra dessa reportagem, eu queria saber o que ele escreveu, assim, na íntegra, assim, deve ser tipo uma Piauí deles lá, tá ligado? Deve ser as matérias tão boas quanto a Piauí. No mais, no mais é só isso também. Não tem muito mais o que falar também sobre isso, não. Eu assisti o filme pela primeira vez na minha vida sem som, porque eu tava viajando e não dava pra aumentar o som, porque eu esqueci o fone e o cara do lado do busão que eu tava viajando talvez ficaria ouvindo e eu acabei ouvindo o som, o filme inteiro no som baixo. Aprendi alguma coisa de língua dos sinais, não quer fazer amizade, que é bonitinho também, adorei. Mas é só isso também, né? O Tom Hanks também não é um cara que eu sou fanático, tá ligado? Super passável. Tom Hanks, eu acho que não merecia ter o espaço que tá tendo aqui no podcast. Queria deixar isso aqui registrado, porque, tipo assim, é o Tom Hanks, não é ninguém, tipo, foda da atuação. Mas tá, ele sabe fazer algumas coisas porque me convenceu um pouquinho. Um pouquinho também, não é muito, não. Vou dar muito, passar muito pano pra ele, não, entendeu? Basicamente isso, meninos. E claro, eu vim aqui pra ouvir vocês, né, hoje. Sobretudo porque o Ian ainda tá indo dormir agora, eu não vou poder falar muito, mas eu quero ouvir vocês. A vida imita a arte imita a vida, né? Porque o Ian hoje ele tinha que ficar acordado até mais tarde dando trabalho, né? Porque é o filme propício para isso. E mas não sei, a parte isso realmente parece que abre alguma coisa, né, no filme. Eu não sei por quê. Tem uma coisa da figura do vizinho, né? É uma aproximação, né? Parece que ele está sempre nessa ideia de olhar quem está do lado. Isso é talvez seja uma metáfora boa que ele carregou no programa inteiro, porque para as crianças eu acho que o bairro deve ser uma coisa muito legal. Cada vizinho acaba tendo uma uma visão assim para as crianças. Eu lembro de quando a gente ia para a rua, né? Que tinha umas casas do bairro que as pessoas tinham até epíteto, né? Ah, aqui é a casa da bruxa, aqui é a casa, sabe, do velho rabugento, sei lá o quê. Então a gente nunca ia jogar bola perto do portão dele porque ele não ia devolver a bola se caísse lá, entendeu? Sabe essas coisas de vizinhança que hoje é uma relação absolutamente diferente para o Ian, mas que deve ter alguma coisa aí, a maneira como ele olha, sabe? Às vezes, quando a gente é pequeno, às vezes são só as pernas passando na nossa frente, né? Que nem aquela coisa de desenho animado.
e a gente cria uma história para o que está lá em cima, para aquela voz que a gente ouve. Dos Muppets, né? Os Muppets tinham muito isso, né? Sim, os Muppets. Eu lembro muito do Tom e Jerry também, que sempre que aparecia uma pessoa, aparecia tipo do joelho para baixo. Era muito legal. Mas esse filme, a gente está gravando aqui 13 de abril. E na semana passada teve uma notícia que rolou aqui no Brasil que é muito interessante com relação a esse filme, que foi o final do programa Bom Dia e Companhia no SBT. Acabou o Bom Dia e Companhia, não existe mais. Ficou 20 e tantos anos no ar e saiu do ar. E aí eu li uma matéria, e eu, infelizmente, me perdoe, não vou lembrar o nome do jornalista que escreveu. Mas era muito interessante porque ele pegava o serviço que os programas infantis fizeram na TV aberta. Como se o final do Bom Dia e Companhia é o final de uma era. Não existe mais nenhum programa infantil na TV aberta. Isso é muito doido. Caralho, tipo, não tem mais, acabou. Pode crer, Lê. Porque Nossa, os programas infantis, e puxando assim muito o gancho da matéria que eu li dele, os programas infantis, de certa maneira, nos formaram e nos instigaram, né? E se você for pensar na programação infantil do Brasil, é uma programação infantil que é referência mundial, né? Desde a Vila Sésamo, que foi copiada, hoje acham que é um programa americano, né? Mas é um programa made in Brasil. E ele falou de uma coisa muito legal, assim, que é o serviço que esses programas podem oferecer para a sociedade. Porque ele falou da TV Cultura, que nos anos 80 e 90 produzia programas, e que há muito tempo não produz programas. E que quando produziu programação para criança, fez coisa de altíssima qualidade, que é o caso do Mister Rogers. O Mister Rogers, eu acho que ele era da TV pública dos Estados Unidos. E ele oferecia um serviço para a sociedade, para a população, né? Para aquelas crianças que estavam crescendo ali na frente da televisão. E a gente não tem mais esse serviço, porque tudo é mercado. Ele fala nessa reportagem também que acho que a TV Cultura vendeu os direitos e os episódios do Cocoricó para um streaming qualquer, assim. Para Disney. Para Disney. E a polêmica é, esses programas foram feitos com dinheiro público. E a polêmica não é vender para Disney, porque esse dinheiro vai ser revertido para a TV Cultura, que, em teoria ou de fato, não sei, não sei dizer, é pública, uma TV pública. Mas na reportagem ele disse que ao vender os direitos para a Disney, eles tiraram os episódios do YouTube. E já não passa, talvez, mais aqueles episódios na televisão. Então, assim, é muito polêmico e é muito interessante, porque os programas infantis nos formaram. A gente está na faixa dos 30 e poucos, 30 e tantos anos. Para o bem e para o mal. A gente assistiu Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, que mais que passava? Gloob Gloob. Estou falando dos educativos, assim. O Mundo de Bigman, né? O Mundo de Bigman, que é um outro programa americano. X-Tudo. X-Tudo. Arrasou. Boa lembrança. Mas a gente também assistiu, sei lá, Xuxa e Sérgio Malandro, né? Que já era outra época, que já era uma outra geração. A gente pegou meio que, tipo, sei lá, talvez do meio pro final. Mas essas coisas formam as crianças, né?
E quanto também, não sei, é uma questão de privatização também, de privatização da cultura, que pode ser jogada aí, né? Eu não sei porque acabou o programa do Mister Rogers, né? Mas dizem que o programa dele acabou em 2001, pelo que eu li aqui, e ele faleceu em 2003. E o programa estava no ar, acho que desde 68. Então, tipo, formou 4 gerações de crianças, né? Talvez em algum momento com mais audiência, outro momento com menos, mas muitas pessoas passaram pelo Mister Rogers. Inclusive, já vou terminar minha fala, mas eu tenho uma amiga que é inglesa, e quando saiu esse filme, eu falei, eu vi o filme do Mister Rogers. Ela falou, Mister Rogers. Eu assisti isso, claro que eu assistia. Claro que eu assistia, né? Ela tá na faixa dos 40 e poucos anos. E automaticamente ela cantou a musiquinha do tipo, tem uma cena muito boa no filme, e aquilo poderia ser absolutamente verdade, porque ela falou, qualquer país de língua inglesa sabe essa música. É muito, muito louco, né? Muito louco. É que nem hoje, de tanto a gente ouvir, os filhos ouvirem, a gente sabe We Don't Talk About Bruno, né? Mas é coisa do tipo. Curiosidades. Falei demais, gente. É porque eu queria falar disso, porque eu tô intrigado com esse negócio aí. Não, faz todo sentido, pô. Pô, baita, muito legal, Lê. Muito legal trazer isso, porque eu tinha falado do Rá-Tim-Bum, porque acho que é a única coisa que parecia um pouco, né? Aquela parte, principalmente, de construir a revista. E você trouxe uma memória aí afetiva gigantesca, né? Realmente, a gente foi criado com pica-pau, que podia a gente pensar em algo bem americanizado e mais malévolo, talvez, né? Mais perverso, mas também tinha tudo isso daí que a gente vê na cultura. A cultura realmente tinha programas maravilhosos e não sabia do fim do Bom Dia e Companhia, e é realmente o fim de uma era mesmo. Acho que o que o Mister Rogers fazia somente de fazer uma criança saber expressar os seus sentimentos, entender os seus sentimentos, é uma coisa que eu, como pai, acho que o Fê também, a gente tem muita dificuldade. Eu acho que a gente mesmo, quando era criança, a gente tinha dificuldade por conta de a conversa dentro de casa realmente sempre foi difícil, acho que sempre vai ser difícil, nunca vai, acho que é um tipo de coisa que realmente a gente está numa geração mais avançada, eu acho que a gente tenta mais, a gente tem mais conhecimento, só que realmente cada vez mais fica mais difícil, porque são tantas distrações. Antes a gente só tinha televisão de distração, né? Hoje tudo é distração. É difícil ver uma criança que consegue se concentrar por bastante tempo. E não estou falando se isso é bom, se é ruim. É só o fato de uma conversa. Normalmente a gente precisa de uma concentração mínima, um olho no olho, igual eu falei um pouco antes que o Mister Rogers tinha. E o fato de saber o que são os sentimentos e tentar explicar isso para uma criança é tão difícil. A gente pode ter livros e ter uma porrada de livros. Fale sobre os sentimentos com uma criança. A gente não teve isso. Como que a gente vai passar algo que a gente não teve? Então, como educação mesmo, eu acho que a televisão teve realmente uma parcela muito importante na nossa educação. Estou falando da nossa porque a gente está na mesma geração, mas eu entendo que isso realmente era ponto cabal mesmo, importante, necessário, faz parte até de um plano de educação governamental. E pensar que, sei lá, vender o Cocoricó, sei lá se em algum momento vende Castelo Rá-Tim-Bum, é outro streaming, claro que tem coisas lá que estão datadas, não tem jeito, né? Vamos explicar como funciona um telégrafo. Não existe mais telégrafo. E certamente a gente viu esse episódio de como funcionava um telégrafo, um fax. Não existe mais fax, não existe mais esse tipo de equipamento. Mas
instigava a curiosidade, né? E eu acho que era bem educativo mesmo. Você trouxe um ponto aí que eu acho que é nevrálgico da própria educação e ver como a educação está sendo tratada no país nos últimos anos. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, porque vocês são pais. E, como eu falei, algumas pessoas, talvez no filme, vejam algumas coisas ali como um excesso, né? Um melodrama e tal. Mas uma coisa que é legal do personagem principal, do Lloyd Vogel, o escritor, é que ele vai olhando para o filho dele, né? E ele começa a perceber, parece que o pai que ele está sendo pelo pai que ele teve ou pela maneira como ele encara a vida que o pai está tendo, né? E, eu queria perguntar para vocês sobre esse movimento de olhar para os filhos, como funciona e como a empatia com os pais talvez mude por conta dessa relação, sabe? Que assim chegou a sua vez. Que ali no filme eu vejo esse movimento, eu acho um movimento muito bonito, muito bonito. Fernando, responda primeiro. Ah, é difícil dizer isso, Leandro. Eu não sei. Fala qualquer pergunta de novo, porque o Ian tava aqui se mexendo na cama. Olhar para o seu filho e olhar-se como pai faz você olhar diferente para a maneira como o seu pai te criou, como o seu pai é? Uhum, uhum. Cara, eu tava pensando nisso no filme, inclusive. Eu não lembro bem a reflexão que eu tive, saca? Mas eu tive essa reflexão assim, é louco, né, cara? Porque, tipo assim, eu fiquei me questionando. Meu pai sempre me deixou muito livre. Ele nunca me. Como é que eu posso dizer? Eu tenho umas coisas com o Ian que às vezes eu fico meio que. Ele tem 5 anos e eu sinto que talvez ele não precise de tantas regras, tá ligado? E eu acabo falando, não, filho, faz assim, faz assado. Por exemplo, vou dar um exemplo trivial. Aplicativo do celular de que faz música, de bateria eletrônica. Você vai apertando os botões lá e tal, sabe? E faz aqueles barulhinhos, beleza. Ele pega aquilo e fica de forma caótica, anárquica, fazendo música, só que não é música. E eu falo, filho, música é ritmo, música é padrão, música é ciclo, vamos manter um padrão. Tu, pá, tu, pá, tu, pá, tu, pá. E eu faço o resto, saca isso? E, e Você pode segurar o microfone, mas você pode afastar um pouquinho ele da sua boca, tá muito alto. para não ficar o beatbox, entendeu? Entendi. E aí eu fico eu fiquei com essa reflexão, saca? Meu pai nunca fez isso comigo porque meu pai estava sempre trabalhando, mas eu estou com o Ian e faço isso. E acho que, tipo, ele não tem a idade de estar com essa ideia de regra na cabeça. Ele tem que ser anárquico mesmo, saca? E acho que o, o aprendizado pela vivência vai fazer importância para ele. Tipo, isso eu penso bastante também, que é, filho, não vai por esse caminho, tá cheio de buraco essa calçada, você vai se dar mal. Na boa, eu não tenho que fazer isso. Porque, tipo, na vida ele vai ter que experimentar as coisas por ele mesmo, saca? E na boa, a gente aprende quando a gente se arranha, quando a gente machuca o joelho, quando a gente cai. Essa é o aprendizado de verdade, saca? E então eu fico nessa questão, assim. Talvez é excessivo, não quero dizer a palavra controle, mas o nível de, sei lá, talvez de relação, de tentar influenciar, porque o momento é de brincadeira, criança é brincar, curtir, né? Deixar ela ir para onde a brincadeira levar. E eu sinto que existe um controle que cada vez mais eu me vejo como pai com dificuldade de deixar ir, sabe? O let it go. Tipo, deixa, mano, deixa quebrar a cara, deixa acontecer várias coisas e deixa fazer, deixa ser criança. Talvez seja uma necessidade
de querer indicar um caminho. O Vitor deve ter isso também com as crianças dele, que eu acho que de fato nem convém, assim. Eu não tive isso e cheguei até aqui, tá ligado? Pelo meu pai. E eu fico pensando, cara, não vai fazer diferença essa porra se eu fizer com o Ian, saca? Não vai ser melhor ou pior por isso. Posso deixar ele até solto. E acho que foi melhor pra mim assim, porque se eu tivesse isso, eu teria muito, talvez, a imagem do meu pai na minha vida e, tipo, um negócio, tipo, que eu não ia me apagasse, saca isso? Eu fico nessas brisas, assim. Em que medida eu, sendo pai, não acabo ofuscando a própria personalidade do meu filho no afã de que ele siga, sei lá, sabe? Tipo, não caia, não faça merda, não se foda, não se machuque, coisas de criança, mas assim, que na vida adulta vai ser importante ele passar. Então, sim, Lê, tem muito isso, tem muito isso. Nesse filme, inclusive, eu tive essa reflexão e me vi sendo esse cara chato, tá ligado? Que é um ponto, talvez, a se melhorar e que o filme talvez traga pra minha vida. Nesse sentido, até agregou valor pra mim, né? O Ian vai me agradecer no futuro quando ele ver esse vídeo do Obsessões. Ale, é assim. Esse é uma comparação, acho que vai ser natural com todo mundo que é pai. Se comparar com o próprio pai, ou com a mãe, se for uma mulher, acho que vai ser um ciclo meio que natural, eu acredito, tá? Mesmo que seja ou a repetição ou a fuga desse espelho, né? Eu acho que a gente vai sempre se espelhar em algo, espelhar ou fugir de algo que a gente ama ou que a gente não gosta. Mas é o que eu falei, a gente só pode dar o que a gente tem, né? A gente não consegue dar o que a gente não tem. A gente pode aprender, a gente pode mudar, a gente pode tentar mudar muitas coisas, e acho que é importante evoluir para isso. Mas eu acredito que ver o Lloyd, né, ter esse reencontro com o pai, tentar compreender de alguma forma o pai por tudo que aconteceu com a mãe, esse perdão que ele, né, que o filme foca bastante, e também foca bastante no luto, né, por conta da morte. Eu acho que a gente, como pai, a gente vai sempre buscar proteger. Eu acho que isso é um ciclo meio que natural. Eu acho que dificilmente o Fê falou aí de deixar livre e tal. Deixa livre até a página 2. Eu acho que isso é o normal. Porque tem instinto, não tem jeito. Tem um nível de instinto ali que a gente vai se apegar. Meus dois filhos já tomaram mais de 20 pontos cada um. E é uma dor absurda ver um filho sofrendo a dor física mesmo. Só que realmente eles tinham que passar por aquilo. Eu também, na minha vida, eu tenho mais de 40 pontos no corpo quando eu tinha até 9 anos. Então, assim, tem coisas que realmente não tem como controlar. É uma vida, é uma outra vida. E a gente projetar isso dentro dos nossos filhos é um acerto e é um erro. Não tem livro que tenha manual de instrução. É muito individual, por isso que é a beleza da vida. Cada um é de um jeito, cada um tem uma criação, cada um vai passar algo melhor ou pior, mas daí realmente depende do ponto de vista. Só que esse olhar para cima, para o pai, e olhar para o filho, passa muito por olhar para a gente mesmo. Eu acho que é mais isso que eu acabo entendendo cada vez mais com os meus filhos, sabe? Olhar para os meus exemplos e olhar para o que eu quero, o que eu acredito para eles seja melhor. É muito mais olhar para o que eu acredito que é melhor para mim. Talvez me projetar como uma criança também, né? E acho que isso é bonito e é problemático, né? Porque o Mister Rogers, ele fala muito sobre não há uma vida normal sem sofrimento. Ele fala essa frase em algum momento no filme. Então, o sofrimento faz parte da vida. A gente pode tentar colocar numa bolha todo mundo e que ninguém mais sofra. Isso não é uma vida normal. Infelizmente, isso não é uma vida normal. Por mais que a gente queira que ninguém sofra mais no planeta Terra,
e daí dane-se, não quero que minha família mais sofra, isso não vai existir. Isso é uma utopia. E acho que o Mister Rogers ele consegue trazer essa humanidade de uma forma tão bonita, porque assim, ver esse pai com um filho, depois daquela treta homérica que tem no casamento da irmã, e depois do pai tentando se retratar com o filho, é pensar também em me colocar no lugar do pai. E acho que isso em poucos momentos ele tinha pensado dessa forma. E acho que o Mister Rogers ele abre essa porta que ele já tinha fechado e estava trancada, já tinha jogado aquela chave no lixo. Aquela porta para ele já estava fechada. E o quão ruim não seria para o filho dele ele não ter reaberto essa porta, ter achado essa chave de novo. Então, acho que a beleza do Mister Rogers é ele ser esse elo, essa ponte. Mostra muito a ponte ali, né, de Pittsburgh ali. Eu acho que tem um pouco disso. Ele é uma ponte entre pessoas. Eu acho isso muito bonito, né? Eu acabei perdendo meu pai no começo do ano e pensar nisso dói muito, né? Dói muito. Mas também é lindo de pensar nisso. É lindo pensar que eu estou passando uma coisa que eu aprendi também. Então, eu acho que o filme toca muito para mim. Toca num lugar muito do vazio, mas também do amor que eu recebi. Então, é, é bem é bem é bem emotivo o filme para mim. Foi bom falar sobre ele, é bom falar sobre ele, porque traz meu pai em mim e traz eu como pai para meus filhos. Então, acho que é um momento bem duro para mim, né? Faz pouco tempo, mas eu acho que é importante. O próprio Lloyd fala, Mister Rogers, você gosta dessas pessoas que são broken people, né? E em muito momento eu me vi como essa broken people, né? Essa pessoa quebrada. E hoje eu me sinto mais grudado, sabe? Uma pessoa melhor, porque eu não tive problemas com meu pai, eu consegui acabar com as minhas desavenças com ele, comigo mesmo, né? E eu vou tentar fazer isso com meus filhos. Eu vou errar pra caramba, acho que todo mundo vai errar, não tem jeito. Mas eu acho que esse perdão, ele passa muito por isso, por a gente se perdoar também. Não é perdoar o outro, é muito mais a gente se perdoar pelo que a gente pode fazer. A gente não é super-herói, o próprio Mister Rogers, ele não é santo vivo, igual o Lloyd acaba perguntando para a mulher dele, né? Como é ser casada com esse homem santo, né? Ele falou, ele não tem nada de santo. Ele é essa pessoa. Ele é uma pessoa que erra, que ele tem seus ódios, as suas raivas, só que ele sabe usar a inteligência dele para se controlar. E é muito difícil se controlar, né? É muito mais fácil a gente explodir. Por isso que é tão bom falar e ouvir. Então, acho que o Mister Rogers ele passa essa mensagem de ouvir e de falar, saber falar, né? Eu acho que essa parte é a mais bonita do filme. Eu gosto muito do filme e essa vez que vendo agora, né, sem o meu pai, foi mais emocionante ainda. Desculpa ter me emocionado aí. Vitor, Que desculpa o quê? Foi de boa, mó bonito, mó legal. não era, a pergunta não era para fazer chorar, Não, mas mas não tinha jeito de não chorar porque é Mas, importante, é importante. mas eu isso, também fiquei com uma você, pergunta assim, que eu falei até aqui, eu falei, essa pergunta, meu, vai mexer em um monte de coisa, porque a gente começa a refletir sobre isso, é um negócio que vai cavando, cavando, cavando e não acaba mais, sabe? sim, porque o Vitor falou de uma coisa messiânica, mas talvez tenha a coisa da missão do Mister Rogers, né? E, e parece que parece que às vezes é só mudar o ponto de vista, né? Porque o personagem do Lloyd, ele é muito cético, né? E, e eu acho
eu acho que eu vejo em algumas pessoas, assim, céticas, que eu não tenho nada contra, assim, o ceticismo. Mas em algumas pessoas céticas, parece que o ceticismo mata a esperança na transformação das coisas, sabe? É um ceticismo que o mundo é assim, as pessoas são assim, e aí nada vai mudar. E se nada vai mudar, eu também não vou mudar. E eu vejo muito isso nesse personagem, que tá sofrendo porque raiva faz sofrer, né? O peso de você não... Se falar assim, eu adoro a minha irmã, mas eu não vou no casamento dela porque o meu pai vai. É um peso que você carrega que é difícil de viver com isso. Porque em toda hora, em algum momento, vai bater. E aí você vai olhar para o seu filho, que é um bebê ali no caso do filme, e eu acho que não dá para não remeter a essa história, a menos que você mate a sua esperança e a sua expectativa no que vai ser aquele ser com o seu ceticismo. Essa coisa, não estou dizendo que são todos os céticos, mas o cético que é estanque, né? Que não acredita na mudança, nem na mudança. E tem uma coisa assim, de muitas tradições orientais, que eles falam que a única coisa permanente é a mudança. Muitas tradições. Então, é um filme realmente para chorar. Eu acho que tem um momento de choro ali no filme. Eu vou falar uma cena, cheguei a hora de perguntar as cenas. A live já vai 50 minutos, mas eu quero saber. Se tem alguma cena que vocês acham que no filme te pega de algum jeito assim, subliminar, praticamente. Podem responder. Eu gosto muito quando o Lloyd ele fica pequeno e ele entra naquela maquete e ele começa a conversar com o fantoche, né? E ele vê a mulher dele de princesa, grandona, que ele tá num sonho ali, né? Ele tá imerso num sonho e se colocando dentro daquele palco ali, né? Do Mister Rogers. E ele conversando com o Mister Rogers num fantoche. Acho que aquilo é muito bonito, né? Porque ele ali, eu sinto que ali ele acaba tirando um pouco das convicções que ele acabou construindo na vida dele. O falar, me parece que ele é um cara que não fala, né? Ele não expressa seus sentimentos. Então ali eu acho que ele consegue um pouco que se expressar mesmo, colocar um pouco para fora as dores, os medos. E o Mister Rogers até fala em algum momento que tudo que é falado é manejável. Então, o que é silenciado não tem jeito, né? Não tem como adivinhar o que você está pensando. Então, acho que ali é o momento que ele quebra essa lógica ali. Acho que essa cena é muito bonita. Tem uma outra que depois eu quero falar, mas fala aí, Fê. Cara, de cenas desse filme, quando vocês falaram, eu sempre me guio pelo, tipo assim, a primeira cena que vem na cabeça, porque pra mim essa bateu, né? E no filme, nesse filme não teve nada, não. Não teve nenhuma cena mais, nossa, que me fez. Também é foda, não tava tão prestando atenção assim, eu tava no busão viajando, tá ligado? Você não consegue prestar toda atenção nas todas as sutilezas do filme. Eu achei bonita a cena em que, não é que é bonita, me pareceu tipo, é, a, a cena em que o pai volta do hospital e fica na casa e aí eles se encontram a família toda, sabe? Ali eu tive a sensação que, tipo assim, é foda, né? A última vez que eles vão se falar, assim, sabe? Isso acontece muito, saca? Quando minha avó era viva, eu ainda pensava assim, tipo, putz, essa é a última vez que eu vou ver minha avó, saca? Assim, até que teve um dia que ela foi pro hospital mesmo e eu já tinha meio que sabido de que, tipo, ela não voltava mais, assim, né? Então, essa cena me marcou por causa disso, mas a cena do sonho que o Vi falou é muito boa, mas não me trouxe, não veio nada assim de
Sabe quando vem, quando você fala, tem que ser essa aqui que vem de dentro, vem do coração? Não teve, não. Teve essa daí que provocou mais essa reflexão sobre a morte mesmo. E você, Lê? Eu estou com o Fernando nessa da reunião, porque é a cena que você vê a transformação do personagem, né? E tem uma coisa ali que é para refletir assim por muito tempo, que é quando o Mister Rogers vai até o Vogel, o pai, né? Eu não lembro o primeiro nome, e sussurra no ouvido dele. É o Aquilo é muito. Jerry. Jerry Vogel, que é encenado pelo Chris Cooper, né? Faz muito bem. E aí ele fala aquilo, né, pro filho, ele revela o que ele falou, né? Que ele pediu pro pai orar por ele, né? O santo. Que ele fala porque as pessoas que estão ali, elas parecem de Deus, né? Então, isso me faz refletir muito. Muito, muito, muito. Porque o pai também se transformou ali, né? É uma, né? Para falar em termos afro-brasileiros, religiosos, é um despacho. É um, quando limpa, assim, sabe? Era essa a cena que você ia falar, Vitor? Também? Não, mas essa é linda mesmo, porque esse momento de despedida fica marcado, não tem jeito, né? É difícil não pensar no do meu pai, que também teve um infarto, e eu fui o último que vi ele, então é difícil não pensar nisso. Mas é uma outra cena que eu queria até fazer uma provocação a vocês. Para vocês pensarem nas pessoas que moldaram o amor de vocês. Por 1 minuto, tá bom? Fica 1 minuto aí pensando, gente. Nossa, isso é muito poderoso mesmo, né? E eu Vamos nunca fazer tinha esse pensado exercício? nisso. Vamos fazer esse Vamos, exercício? Vamos vamos, fazer. vamos. Muito obrigado, meus amigos, por fazerem isso comigo, por compartilhar esse minuto. Muito bom. Vai, Landinho, comanda. Eu vou ficar chorando o episódio todo. Não vai ser bom. Tá lacrimoso esse episódio, hein, gente? Acabou, né, gente? Agora viria ou vem o top. Nossa, um final. É preciso ficar em silêncio, né? E pensando no Mister Rogers, a gente precisa ensinar o silêncio para as crianças. Mas antes de ensinar o silêncio para as crianças, a gente precisa também trazer o silêncio para a gente, né? E silêncio, cada vez mais eu penso que não é ausência de barulho.
Silêncio é uma outra coisa que a gente não consegue captar no ambiente se a gente não tiver num estado que eu vou dizer um pouco elevado, mas eu não estou dizendo elevado no sentido de estado de uma elevação assim babaca, de seres elevados, porque não somos, não somos. Estamos nessa dimensão, somos carne, osso, né? Transpiramos, peidamos, cuspimos, é tudo isso. Isso é nesse pé que a gente está. E eu acho que é uma percepção que a gente pode ter diante das coisas. E eu acho que o Mister Rogers tem o exercício da paciência, que é muito testada com as crianças, mas às vezes você acha que você tem paciência com a criança, mas você não tem, porque a gente não precisa de paciência com as crianças só quando elas são quando elas estão atrapalhando alguma coisa, ou elas estão sendo, sabe, transgressoras, como as crianças precisam ser. Às vezes, quando a criança quer falar, e a gente não deixa, né? Quando a criança quer observar, ela está num ambiente que é gigante. Eu vejo muito isso, né? Porque às vezes algumas coisas que eu faço de trabalho, eu estou rodeado de crianças. E tem uma frase que é muito limitadora, que é assim: olha, filho, tipo, por que a criança tem que olhar o que você olha? Ela não tá, primeiro que ela não tá no mesmo nível de seu, ela não tem o mesmo ponto de vista e provavelmente ela não tá deixando de olhar, né? Ela só não tem um pensamento tão óbvio, tão linear ou tão formatado. Então, eu acho que essa paciência com esses silêncios das crianças, que a criança não precisa se expressar o tempo todo, a criança não precisa expressar o que é esperado dela. Né? Isso, eu acho que isso o Mister Rogers parece que tinha, sabe? Se eu assistisse aquele programa, eu ia sentir isso no Mister Rogers. Né? E aí, dentro desse paradigma, dentro desse paradigma não, mas dentro dessa perspectiva, a gente revê todos os paradigmas da educação, né? E da formação de seres humanos. E aí cai nessa de como a gente foi formado, das nossas referências, do que a gente ouvia e do silêncio que a gente deixou de perceber porque tinha um adulto matraqueando. É muito louco isso, é muito louco. Quando você mergulha, nem nas crianças, mas quando você mergulha na infância, no tema infância, você vai sempre longe. É um poço muito fundo, assim. Mas é um poço né, que tem água. Né? Tem água nesse poço, sabe? Assim, então, é para mergulhar mesmo. E com tudo isso que um lindo dia na vizinhança nos inspira, a gente escolheu para o nosso top de hoje filmes que tenham relações de pai e filho. Um tema absolutamente tocado no cinema, né? Quantos filmes de pais e filho, filho com pai, filho que tem problema com pai, filho que adora o pai, pai que luta pelo filho. E o Vitor quer deixar para o Dia dos Pais, mas eu acho que está meio longe, né? A gente está em abril. Se esse episódio estiver acontecendo em agosto, saiba que a gente gravou isso em abril e a gente guardou até o Dia dos Pais para falar hoje. Mas saiba que em abril a gente já estava pensando, olha que podcast, gente. Filmes, pais e filhos, microfone de vocês. Vamos ver quem pode falar primeiro.
Vai lá ver. Manda os seus. Vamos lá, então. Acho que a gente não vai aguentar até agosto, mas tudo bem. Então, escolhi, vamos lá, começar com Procurando Nemo. Procurando Nemo é uma história de pai e filho total, Muito de um foda. pai que faz de tudo para reencontrar o filho, um pai super protetor também. Acho que mostra muito bem isso, né? Que é uma história belíssima, né? Ele atravessa os mares para encontrar o filho que foi lá para a Austrália, dentro do mar ali, que ele ficava sempre rodeado, um filho órfão, né? De mãe. Então, como a Disney faz bastante, né? Tem bastante filmes sobre a orfandade, principalmente da mãe. Eu acho que esse é um filme bem que a gente, nem todo mundo acho que observa dessa forma, né? Fala aí. Não, eu só queria fazer uma menção honrosa ao Procurando Nemo, porque ele é citado num documentário do Eduardo Coutinho, que chama As Canções. E uma das personagens, uma das pessoas que ele entrevista, ela se debulha ao falar do Nemo, assim, ela fala disso com um pesar, porque ela tem um problema com o pai. É muito lindo, porque é um trabalho do Coutinho, né? Mas me lembrou, sempre que eu falam do Nemo, eu lembro do filme Nemo, mas eu lembro dela falando do Nemo, nesse documentário As Canções, do saudoso também Eduardo Coutinho. Boa, não sabia dessa, não lembrava dessa citação. É legal. O Merlin, que é o pai, né, do Nemo, acho uma história muito bonita, de pai e filho. Agora eu vou para um pai que é porra louca, que é o Capitão Fantástico, que é um pai, sei lá, hippie, marxista, sei lá, pode chamar ele do que for, libertário, o que for, que cria os pais também. Ele é pai solo, né? A mãe acabou falecendo e cria os filhos para o mundão aí. Acho inspirador, muito inspirador esse pai do Viggo Mortensen que ele faz no filme. Acho um filmaço, acho que é um filme que vale a gente depois, talvez no Dia dos Pais, comentá-lo. já deixa aí no nosso estacionamento. Porque é um filme bem bonito, assim, bem bonito, bem pensado, uma lógica de paternidade bem diferente do habitual, né, do urbano que a gente está acostumado. Acho um filmaço. E vou falar de um outro, que é um pai que abre mão do filho, que é Querido Menino. É um filme bem duro mesmo. O Steve Carell é o pai, e o filho é o Timothée Chalamet. E o Timothée Chalamet, o filho, ele tem problema de drogas. O pai faz de tudo para ele se libertar das drogas, tal, e acaba que em certo momento ele fala: não tenho o que fazer, eu perdi meu filho. E duríssimo também para se ver, para se falar. É complexo de se falar. Tem muitos filmes sobre drogas, né, que a gente vê por aí. E esse é uma relação bem umbilical ali de pai e filho. Só que acaba sendo um filme sobre drogas, sobre uma história real também, uma história que acontece, já aconteceu, é um livro sobre a história dos pais, do pai com o filho. Filme duríssimo mesmo. Acho que vale a pena também a menção sobre estes pais e filhos. É isso. Muito bom. Vitor diversificou aí na lista, né? Tem 3 filmes aí para vários gostos. Fernando quer falar primeiro? Quer me deixar Claro, por último? claro, nem vem, mano. Eu tô com a minha lista certinha aqui, só tem 3. Se você falar algum, me fodo. Eu vou começar a minha Pode lista, falar. meu top 3 filmes pais e filhos. Eu vou começar com um filme que é. Não sei de que país é essa porra desse filme, mas olha só. É um filme que tava na Netflix, que chama O Milagre da Sala 7. Que tem o pai que é todo
meio ruizinho da cabeça, né? E ele é um pai lindo. Você vê toda a emoção dele. Eu nem sei. Não, ele não é assim, daquele jeito mesmo, né? Ele tá interpretando. A gente chegou a tocar sobre esse É assunto. turco o filme. Turco. O ator é ótimo, o filme é ótimo, a história é muito bonitinha. Você sente todas as agruras do pai que ele tá vivendo por ser preso injustamente e tentar lutar pela liberdade só pra ficar com a filha, uma vez que ele é pai solteiro, ou alguma coisa assim, né? Não sei se ele é pai solteiro, mas a mãe é ausente, sei lá qual que é o rolê. Mas chama muito a atenção a atuação e a relação que se desenvolve entre o pai e a filha, porque ela entra na cadeia em um determinado momento, é muito bonitinho de ver. Esse é bonitinho. Um outro filme sobre pais e filhos que eu gostaria de colocar na minha lista, não é um dos meus filmes favoritos, mas eu queria colocar um brasileiro que eu assisti recentemente, nem tinha visto, assisti com meu pai, inclusive, em casa, e acho que ele merece esse lugar por causa disso, que é Gonzaga, né? De pai para filho, que é a história do rei do Baião, brasileiro, que para sustentar a família trabalha muito, a tal ponto que isso acaba distanciando ele do seu próprio filho, Gonzaguinha. Nessas idas e vindas, em algum momento eles restabelecem o laço perdido, sabe? Por causa do Gonzaga ser um pouco porra louca e tá na correria do dia a dia. Então fala um pouco sobre o lance da troca que você tem que fazer, né? Isso, tipo, o trabalho ou família, o trabalho ou filho. Em alguma medida, essa troca sempre pesa sobre as pessoas também que têm filho. Eu tenho me debatido com isso, assim, um pouco. É, tipo, vou trabalhar mais para ter mais grana para dar um melhor suporte pro meu filho, ou vou estar perto dele, com talvez um pouco menos de grana, mas estando perto dele. Saca isso? Eu não sei o que é melhor ainda, não tenho uma resposta. Mas esse filme coloca essas questões, assim. É um filme brasileiro, muito boa qualidade, muito bem feito, bons atores, filmaço, boas músicas. E um terceiro filme que eu gostaria de colocar é de um pai que sempre me chamou a atenção, é O Poderoso Chefão. Cara, vocês sabem Pensei que não ia falar, Fernando. o que, Pensei que não ia falar. aquilo que é clássico não é clássico só porque passou o tempo e tal. É porque, tipo, você consegue extrair coisas dali, se puxar os fios ali, vai saindo um monte de coisa, um monte de relações. Vocês lembrem, o Marlon Brando, que é o poderoso chefão, ele perde o filho, Sony, naquela encruzilhada, logo no primeiro. E quando ele vai pro cara para limpar o corpo dele, aquela cena é muito foda. São duas cenas, duas sequências muito importantes. Uma, ele chega e fala: ó, amigo, olha o que fizeram com meu filho. Daquele jeito. Tipo, o Sony tá uma peneira em cima da maca. E a outra é quando o conselheiro vai falar com ele sobre a morte do Sony. E ele levanta e fala: essa guerra tá acabada. Ali, tipo, mostra todo o lance do pai. E depois na mesa também, quando eles estão negociando com as outras famílias, ele fala: olha, você perdeu um filho, eu perdi um filho, nenhuma dor é tão grande, blá 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 blá. Então, esse é um pai que acho que todo mundo que gosta de política e gosta de, sei lá, queria ter. Mesmo que ele fosse um mafioso da máfia italiana, ou porque ele é um mafioso da máfia italiana. São esses meus top 3, gente. O Milagre da Cela 7, Gonzaga e O Padrasto. O Padrinho. Que padrasto. Padrinho, The Godfather, pode crer. Eu queria fazer uma menção honrosa, mas depois do Leandro. Pode fazer a menção honrosa, Fernando. Cara, eu queria um pai escroto, porque assim, é fácil a gente achar. Não queria falar sobre a Procura da Felicidade, embora fosse um filmão e tal, mas assim, eu queria um pai escroto, porque, tipo assim, no nosso filme de hoje, da vizinhança aí, do filme que o Leandro escolheu, ele inclusive toca nesse lance que é tipo assim, o Lloyd
e a relação do pai dele. Em algum momento lá, o Mister Roger fala pra ele: mas você tem que pensar também que foi o seu pai que meio que. Mano, ele também moldou você, ele também te fez. Essa relação que você também. Essa relação que você tem com ele também te construiu enquanto ser humano. Ele não fala nessas palavras, mas ele fala isso. E isso é importante também. Quer dizer, você não influencia, você não cria, você não forma personalidades só pelo exemplo, pelo carinho, pelo, tá ligado? Pelo contrário também, pelo seu negativo também, né? Então acho que nesse sentido eu queria fazer minha menção honrosa ao Jack do Iluminado, que é um puta pai que levou toda a família para o negócio e aconteceu o que aconteceu. Então fica aqui o Iluminado como um exemplo de pai. A não se seguir. Beleza. Muito bom, Fernando diversificou com menções honrosas. Filme aí para toda a família. Eu não tinha anotado antes de começar, mas conforme a gente foi conversando aqui, eu não consegui não anotar. Aí eu já estou perdido porque eu anotei um monte. Então, eu vou fazer o primeiro que não é do meu top, mas é uma menção honrosa a este podcast. Uma menção não, mas é uma citação. Menção, citação, mesma coisa, né? Que menção honrosa dá tipo Dá um. enche a boca, né, para falar. Isso, Mas que é o De Volta para o Futuro. Nosso episódio aqui lá do comecinho, episódio 12, que é muito pai e filho, aquele filme. Tem essa trama pai e filho e isso sustenta o filme, de certa forma. Então, De Volta para o Futuro, ouça o podcast, a gente já está nos 50 e tanto episódios, 60, sei lá. Talvez esse já seja 60, hein? Oh my God. E De Volta para o Futuro está lá no nosso começo, episódio 12, até olhei aqui. Queria citar um sui generis que eu assisti hoje à tarde esse filme. Eu falei, é um filme de pai, que é O Garoto, do Chaplin. Sensacional. E é o pai, não é o pai genético, né? É o pai que. É lindo esse filme, gente. É de rachar, assim. Esse é do top Prepara o Lencinho. O filme é de 1921. E assistir esse filme em 2022 e achar que a obra ainda é tão tocante, é tão surpreendente. É tão surpreendente. Tá no YouTube. 101 anos depois. Caraca, velho. Tá no YouTube para quem quiser ver e ele comunica até hoje. Ele não perdeu nada. Isso é um clássico, realmente. O Garoto, né? É lindo, lindo filme. E a gente fala pouquíssimo de Chaplin nesse podcast. Aliás, eu vejo poucas pessoas que falam de cinema falando do Chaplin. Talvez seja minha bolha, talvez seja minha bolha. Mas na internet eu não vejo muito. E eu acho que é alguém para ser lembrado, sim. Vamos já Aceito o colocar para a gente convite, falar. Vamos falar. aceito o convite de deixar ele aí de escanteio pra gente comentar sobre ele. Você não passa por um longa do Chaplin. Os curtas, a gente pode dizer que ele estava aprendendo alguma coisa ali, mas um longa do Chaplin incólume, né? Ele pega. E nosso cinema deve muito a esse homem. O segundo, eu vou falar de um pai ausente, um filme brasileiro, Central do Brasil. Porque todo filme é a busca pelo pai. Quero escrever uma carta para o meu pai. Essa frase eu nunca vou esquecer do filme. Quero escrever uma carta para o meu pai. E o menino a Dora, né, que é aquele personagem também cético de alguma maneira, vai sendo moldada, amolecida, moldada não, mas assim, vai sendo amolecida pelo olhar da criança e pela companhia da criança.
É um filme muito bonito, é um filme muito bonito. Eu acho que em algum tempo as pessoas falaram mal de Central do Brasil, sabe? Como se não fosse um filme grandioso, e eu acho que ele é. Ele é. Sim. Walter Salles, Fernanda Montenegro, Matheus Nastergalli, né? Um filme que conseguiu a visibilidade que teve. É um filmão. Levou Fernanda Montenegro ao Oscar, né, de melhor atriz. Ela concorreu ao Oscar de melhor atriz. Com a barreira da língua, eles entenderam a emoção que ela queria passar. Segundo, nossa, eu estou citando o clássico, né? De Volta para o Futuro. Para citar um Sessão da Tarde, então eu vou citar Uma Babá Quase Perfeita, que eu anotei aqui também, com Robin Williams, que... filme para você ter... Deixa aí, pode deixar no dublado, vai lavar louça e se divirta com Uma Babá Quase Perfeita, que é um filme da década de 90 muito, muito icônico, né, de pai. E que faz parte, pelo menos, do meu imaginário. Fechei isso. Eu posso falar uma menção honrosa que eu adoro esse filme. Você pode tudo, Lê. Pais e Filhos, do Koreeda. É do caramba esse filme. E é muito... O nome do filme, né? No Brasil ficou Pais e Filhos, né? Como é que é o nome do diretor? Hirokazu Koreeda. Paraná. Eu citei ele, acho que no nosso do Drive My Car, acho. O Vitor citou. É foda? Filmes bons japoneses. Não é preto e branco não, né? Cores. Não, esse é filme atual. É super... 2017, 16. 12, 2013. Pode crer. É isso. Menções honrosas. Nenhuma. Então eu vou falar O Mentiroso. Vou falar da Star Wars, tem que falar, porque pai e filho tá ali, tem que falar. Ninguém falou. Rei Leão, ninguém falou. E Ladrões de Bicicleta. Sabia que ele ia falar Star Wars, tava na cara. Ninguém falou dos Ladrões de Bicicleta. Sim, também. É isso, meninos. É isso aí, obrigado. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Obrigado mesmo. A gente faz com muito carinho. Esse episódio aí foi meio de rasgar o coração. Veja, um lindo dia na vizinhança, que ele provoca reflexões, ele provoca emoção, e ele te traz para um lugar que pode ser a sua criança, que pode ser olhar diferente, que pode ser o silêncio, que pode ser uma pausa. Veja bastante cinema, ouça todos os episódios do podcast, sempre que você puder, clica aí no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, segue o Sessões no Instagram, porque o Vitor escreve pra caramba, escreve muito bem, e a gente está sempre por aí. Até mais. Valeu, é nóis. Obrigado. It's a beautiful day in the neighborhood. It's a beautiful day in the neighborhood. Would you be mine? Would you be mine?